Bom, então, boa noite, pessoal. A gente está começando mais uma aula aí de leitura, compreensão e produção de texto. Hoje o tema da nossa aula aí, a gente vai começar com escrita científica, né? Fichamento e resumo, o tema da nossa aula. Eu já disponibilizei o slide dessa aula lá no Moodle para vocês, tá? Quem teve curiosidade de ir lá, viu também que eu coloquei um manual de normalização do Instituto, e a gente vai falar um pouquinho agora por que eu coloquei isso lá e tal. Mas antes, na semana passada, na hora que terminou a nossa aula, né, eu ia lá colocar a atividade avaliativa para vocês. E aí, acabou que eu não coloquei a atividade naquele dia. Eu coloquei na sexta-feira à tarde. Então, eu dei um tempinho a mais, tá? Deixei até domingo a atividade avaliativa. Bem fácil, gente. Todas as atividades aí que eu tô passando estão bem tranquilas. Agora que vai ser produção de texto, que vai ficar um pouquinho mais complicado. Mas nem é complicado, tá? É só porque vocês vão ter que escrever efetivamente aí o texto e tal. E aí, então, até dia 30 não percam o prazo, tá? E depois que eu vi lá que eu tinha deixado, parece que uma tentativa só. Então, gente, como eu sempre falo com vocês, abram o Moodle para fazer atividade, façam a atividade, né? Não deixa lá aberto e esquece da vida. E aí depois que pode ser que na hora que vocês voltarem para tentar de novo, aquela tentativa fechou. E aí você perde a tentativa, né? E aí né? Claro que vocês podem vir conversar comigo, falar, né? Mandar por e-mail, mas pela plataforma é melhor enviar porque você já vem a nota de vocês lá. Outra coisa em relação à nota, né? As notas dessas atividades avaliativas que eu tenho dado aí, já tem 3 atividades, eu ainda não postei as notas. E eu devo fazer isso agora, depois do feriado, tá bom? Outra coisa sobre a aula, né, na semana que vem. Eu até tirei a data lá do link, porque no link da nossa aula tinha aula semana que vem, no dia 3, porque no cronograma que eu recebi estava aula minha dia 3, tá? Mas eu preciso seguir o calendário. E o calendário fala que não tem aula porque é feriado na quinta-feira, né? Aí hoje eu conversei com o coordenador do curso porque eu ia deixar a última aula, que é sem ser da semana que vem, na outra semana, eu ia deixar a última aula só para a gente tirar dúvida sobre o texto final, sobre a disciplina e tal. Não ia ter necessidade de ter mesmo uma aula, porque eu já ia terminar a matéria toda, né? O conteúdo todo na semana que vem. Mas como não vai poder ter aula, por causa do feriado, então eu vou deixar uma atividade assíncrona para vocês. O que quer dizer isso? A gente não vai se encontrar aqui na semana que vem às 7h30. Mas eu vou passar uma atividade que, na verdade, é um filme que eu quero que vocês assistam, eu já tinha comentado aqui. Vocês vão assistir o filme. Claro que vocês não precisam assistir na hora, né? Que a gente estaria aqui. Mas é só para a gente ter esse tempo aí. Então, na semana que vem não temos encontro aqui, tá? Eu vou postar lá o nome do filme, onde vocês conseguem achar. Não é um filme difícil de achar, tá bom? E aí vocês vão assistir na última aula, que é sem ser semana que vem a outra. Eu vou dar, né, explicar o último conteúdo que é resenha e vou dar a atividade final que vai ser sobre esse filme,
tá bom? Então é isso, tá bom? Eu vou começar aqui, vou apresentar aqui para vocês minha aula. Qualquer de vocês me chamam aí, tá joia? Vocês estão vendo o meu slide? Sim. Então tá bom. Então tá joia. Então a gente vai começar hoje, gente, com a escrita acadêmica, que é, né, um dos objetivos aí dessa disciplina é trabalhar, evidentemente, a escrita, né? Eu acho que é uma disciplina que foi muito rápida, desculpa, é uma disciplina que foi muito rápida aí, né, por causa desse módulo. Se a gente estivesse no presencial, eu acho que a gente ia conseguir aproveitar muito mais, mas a gente teve que ir mais rapidinho aí. E é uma disciplina para ajudar vocês no que vai vir aí pela frente, né? Nas escritas que vocês terão que fazer. No trabalho de conclusão de curso, né? Que a gente chama assim de TCC ou então de monografia. Em artigos que vocês precisem escrever para disciplinas ou também para participar de algum evento, para mandar para alguma revista, né? Isso tudo vocês têm a possibilidade aí de fazer. Então, essa disciplina é voltada para isso. E aí, gente, eu vou trabalhar com vocês três modalidades aí de escrita acadêmica. A minha intenção, se fosse a aula presencial, era trabalhar 4 modalidades, que era fichamento, resumo, resenha e artigo. Só que não vai dar tempo, né, da gente ver o artigo, mas ok? E aí a gente vai ver essas questões aqui, tá joia? Bom, então, talvez vocês já tenham ouvido falar em algo chamado ABNT, né? A famigerada ABNT. Eu lembro quando eu estava no ensino médio, a professora falava, opa, abriu aqui meu coisa. Eu lembro que a professora falava que ela queria o trabalho nas normas da ABNT. Acho que entrou. Alguém pediu para entrar. Só um minutinho. E a gente quase morria, né? Por causa dessas normas aí. Mas o que é a ABNT? Né? A ABNT, gente, é Associação Brasileira de Normas e Técnicas. Então, a ABNT, ela vai conter aí, né? Ela vai divulgar todas as normas, todas as regras, todas as técnicas que qualquer serviço, qualquer modalidade de trabalho precise seguir, tá? Então, a BNT, ela vai ter lá as normas, por exemplo, de como você tem que escrever um trabalho acadêmico, né? Qual tipo qual fonte a gente utiliza. Então, pela BNT, a gente só pode utilizar Times ou Arial, né? Qual tamanho para cada coisa, se é um título, se é um subtítulo, lá vai falar também. Se é negrito, se não é. Como a gente faz uma citação, se é uma citação de até 3 linhas, né? A gente vai pegar aí um trecho de um livro até 3 linhas, aí isso de uma forma, tem uma regra. Se a gente vai citar um texto que é mais de 3 linhas, tem uma outra forma. Então, a BNT ela vai falar o que você tem que fazer. Mas a BNT não é só para isso, tá? Por exemplo, na BNT, a gente tem lá as regras para segurança do trabalho, né? Então, por exemplo, quais são as regras para o trabalho
quando você precisa subir num andaime, né? Lá vai falar quais equipamentos você tem que utilizar, né? Tipo, até fala assim, quantas pessoas precisam estar, quantos metros, todas as regras, gente, de qualquer trabalho vai estar lá dentro, né? Então, a BNT, ela vai ter regra para o trabalho do mecânico, para o trabalho da segurança do trabalho, para o trabalho do engenheiro, para o trabalho aqui, né, da escrita. Então, a BNT vai ter isso tudo, ok? Bom, só que a BNT é imensa, né? Tem regra de tudo. A que nos interessa aqui é sobre a escrita, né, de textos acadêmicos. Só que, às vezes, né, cada instituto, cada universidade pega essas regras da BNT e faz um compilado do seu próprio manual, tá? Então, por exemplo, o Instituto Federal de Minas Gerais tem lá Manual de Normalização de Trabalhos Acadêmicos, que eu já coloquei lá no Moodle para vocês. E lá, gente, vocês vão ver. Eu vou até colocar aqui para vocês verem. Aqui, ó, Manual de Normalização de Trabalhos Acadêmicos. Isso aqui que eu postei lá. E aqui é um trabalho do Instituto, de todos os institutos federais de Minas, para todos eles, vale para todos, tá? E aí, gente, aqui a gente vai ter tem um sumário e tal, né? Nananã. Então, por exemplo, aqui vai falar sobre o formato do trabalho, né? Então, por exemplo, você tem que colocar lá, quando você vai digitar, o formato A4. Porque quando você for imprimir, na folha A4 que você vai imprimir, tá? Escrito na cor preta. Isso, né? A gente sabe, a gente imagina, né, que seja assim. Mas, por exemplo, tem aqui, ó, regra de margem, ok? Todas as regrinhas, os parágrafos aqui, ó. Deve ser utilizado o parágrafo tradicional com recuo na primeira linha de 2 centímetros. Então, esse recuo aqui, ó, esse recuo aqui antes, ó, do parágrafo, ele deve ter 2 centímetros. Então, quando você está digitando no Word, você tem que ver lá, né? A fonte aqui, ó, Arial Times, tamanho 12. Inclusive capa e demais elementos pré-textuais. Então, tudo que você vai escrever é 12. O que vai ser em tamanho 10? Né? Citação de mais de 3 linhas, tá? Notas de rodapé, legenda, fonte de ilustração. Então, tá vendo? Tudo que você precisa para poder fazer o seu trabalho vai ter aqui, tá? Então, por exemplo, aqui tá mostrando como você colocar a fonte de um quadro, né? Você vai colocar um quadro lá no seu trabalho. Então, você vai colocar a fonte, ok? Como você vai colocar os numerais. Então, esse manual aqui, gente, né? Vocês estão no primeiro período, é um manual que vocês vão utilizar aí o resto do curso todo, ok? Então, aqui, ó, o modelo do layout do trabalho. Então, você coloca o título lá, o espaçamento entre linhas é 1,5, o recuo do parágrafo é 2 centímetros, a margem, ok? Aí, aqui, ó, esse aqui é tamanho 10, porque é uma citação com mais de 3 linhas, então é tamanho 10. Tem um espaçamento aqui, tem o recuo aqui que é de 4 centímetros, aqui também tem o espaçamento. Gente, isso aqui é tudo norma da BNT, tá? E essas normas, elas migraram aqui, né? Elas vieram para cá para ficar mais fácil para vocês não precisarem de ir lá na BNT futicar isso aqui, saber, porque é muita coisa, ok? Então, olha, tem muita informação aqui para vocês, tá? É legal de vocês darem uma olhada. Então, ó, ensina como fazer a nota de... Ensina não, né? Mostra aqui como que você tem que colocar a sua nota de rodapé e tal. Deixa eu aceitar um aluno aqui. Tá joia? Então, ó,
É um manual que vocês podem olhar. Para poder fazer os 2 próximos trabalhos que vocês vão ter que fazer, eu quero que vocês façam de acordo, tá? Com esse manual aqui, ok? Então, vocês, né, não precisa fazer capa, não, tá bom? Não precisa fazer capa. Eu explico lá no trabalho o que vocês têm que colocar. Mas eu quero que vocês sigam o número da letra, o espaçamento, o recuo, tudo eu quero que vocês sigam aqui o manual de normalização. Só não vai precisar de fazer a capa, tá? Porque não tem necessidade. Mas vou mostrar para vocês como que vocês vão fazer o cabeçalho também. Tá joia? Então tá. Então vamos continuar aqui, então, na nossa questão. Então, já falei aí por que a gente precisa seguir essas normas. Aliás, falei das normas, mas não falei por quê, né? Por que a gente precisa seguir essa normalização aí, as técnicas e tal. É importante, gente, para o trabalho, claro, ficar organizado, evidentemente, né? Para a gente já ir se preparando para o que vai vir aí, que é o TCC, ok? E para ficar tudo padronizado. Eu acho que vocês devem se lembrar aí de que quando a gente entregava trabalho na escola, mas se fosse digitado, a gente entregava tudo do jeito que queria, né? Com aquelas capas, com umas letras lindas, maravilhosas, e tudo despadronizado, né? Agora não, agora a gente está na universidade, então a gente precisa fazer tudo no padrão, ok? Bom, vamos começar aí, então, pelo fichamento. O fichamento, gente, ele vai ser um recurso para o estudante, tá? É muito difícil um professor pedir um fichamento. Tem professor que pede. Pode acontecer que sim. Pode acontecer que algum professor de vocês peça fichamento. Mas não, né? Isso não ocorre muito assim. Mas por que existe o fichamento, né? O fichamento, gente, ele vai ser bom para vocês estudarem, para vocês otimizarem o tempo de vocês na hora de fazer o trabalho, tá? Deixa eu aceitar aqui. Então, vamos lá para a gente ver o que é o fichamento, né, gente? Bom, o fichamento. O fichamento constitui um instrumento valioso de estudo de que se valem os pesquisadores para a realização de um trabalho acadêmico. Então, para vocês fazerem um trabalho acadêmico, é interessante que se faça o fichamento antes, tá? De uma obra didática, científica e outras. Ele permite o armazenamento de informações reunidas durante a fase da pesquisa bibliográfica, permitindo. Bom, então o fichamento, gente, está dizendo aqui que ele vai armazenar informações da pesquisa bibliográfica que vocês vão fazer. Como assim, professor? Eu estou no primeiro período, não sei do que você está falando. Quando vocês tiverem que fazer o TCC de vocês, quando vocês tiverem que fazer algum artigo e tal, vocês vão ter que ler muitos textos, né? Livros, teses, dissertações, artigos de outros autores que já falaram sobre o assunto que você se interessou, né? Então, você vai utilizar aí esses textos como uma base para você fazer o seu trabalho. E, evidentemente, gente, que as pessoas que já publicaram trabalhos na área que você quer publicar, elas têm já uma credibilidade maior, né? Porque elas já pesquisaram isso antes de você. Então, o que você faz? Você pega essa credibilidade e coloca lá no seu trabalho, né? Você utiliza das ideias dessa pessoa para o seu trabalho. Ah, isso é plágio. Não, isso não é plágio. Né? Isso é referência bibliográfica. É o que você utiliza para poder fazer o seu trabalho. Então, quando você estiver fazendo a sua pesquisa bibliográfica lá, procurando textos para poder ajudar na sua escrita, o fichamento ele pode te ajudar, né? Por quê?
você já pode armazenar citações que você vai utilizar, né? Você já pode fazer como se fosse resumos de partezinhas do texto, daquele texto que você vai utilizar para poder parafrasear no seu texto depois, de acordo com fulano de tal, e aí você fala o que ele falou, só que com suas palavras, né? Para não precisar de citar. De citar mesmo que é copiar, que eu falo, né? Você fala ali com as suas palavras. Então, o fichamento ele permite identificar as obras, conhecer o conteúdo, fazer citações, analisar material e elaborar críticas. Às vezes você pega ali um texto e você acha que aquilo vai ser muito interessante para o seu trabalho, depois que você termina, que você lê tudo e fala, não, não era isso, né? Ou então você fala, não, é isso, mas é o que eu quero criticar no meu trabalho. Né? Aquilo não vai enriquecer o seu trabalho mostrando o que você quer criticar, tá? Então, peraí. Bom, então olha só. Todo trabalho de fichamento é precedido por uma leitura atenta do texto. Leitura que se afasta da categoria do emocional, do subjetivo, e alcança um nível de racionalidade. E compreende capacidade de analisar o texto, separar suas partes e examinar como se interrelacionam e como o texto se interrelaciona com outros. Então, você vai pega lá um texto, faz o seu fichamento. Pega um outro texto, faz o seu... esse texto aqui, ele se relaciona com aquele outro texto lá, né? Isso, gente, é para ajudar vocês. Bom, esse processo aí, ele compreende os níveis de leitura. Quando você faz uma primeira leitura, né, uma leitura denotativa, é o que está ali, né, na sua cara no texto, por isso que ela é chamada de parafrástica, porque é o que está ali pronto. Tem um segundo nível de leitura que é polissêmico, quer dizer, o que esse texto está querendo me dizer? Depois é a leitura crítica, o que eu acho desse texto. E por último, se tiver oportunidade, a problematização, né, que é o caso de concordar ou não concordar, de trazer à tona ou não trazer à tona, tá? Bom, as modalidades de fichamento. Por que eu estou mostrando isso tudo para vocês? Porque pode ser que algum professor peça, tá? As modalidades de fichamento aí. Ele pode ser bibliográfico, você apenas coloca o nome do texto, o autor, né? Você faz como lá as referências bibliográficas. Na verdade, o nome do autor, o nome do texto, se for um texto só, de onde você tirou esse texto, ou se for né, um livro inteiro, o livro, a editora, o ano, tudo isso, tá bom? De citações, então, você também vai colocar o nome do livro e tudo mais, mas você vai colocar as citações que você gostaria ali de copiar, né? De ter essas citações, de guardar para poder utilizar depois. Também a gente tem uma modalidade de resumo, né? Você vai resumindo algumas partes. Na graduação, eu tive um professor que gostava muito de fazer isso. Ele mandava a gente resumir páginas, né? Do livro, assim. Ele mandava a gente ir resumindo as páginas. Então, isso é como se fosse um fichamento também. Página tal. O que falava nessa página? Página tal. O que falava? Ele, né, dava esse tipo de trabalho. Esboço é que você vai só pontuando o que está falando naquele texto, ou um fichamento de comentário, que é você coloca lá a parte que você, né, a citação e faz o seu comentário. Esse aqui é um outro modelo que os professores gostam de pedir, né, que eles gostam de pedir fichamento de comentário, ou fichamento analítico, que é isso, você pega a citação, uma citação lá do texto, coloca lá o nome, a página e tal, e faz o seu comentário sobre aquela citação. Bom? Bom, os elementos de um fichamento aí. Você vai colocar o tema, né? E o título, tá?
Se tiver um título genérico, título específico, vocês colocam. Aí tá falando aqui, isso, gente, se vocês forem apresentar para um professor, tá? Normas da BNT, tem que seguir, então, o texto fonte aí é de onde vocês tiraram aquilo ali. O registro do conteúdo, como você vai fazer, se for citação, se for resumo, se for crítico, o que for. E a informação do local onde a obra pode ser encontrada. Se vocês colocaram as referências todas lá, tudo bem. Se foi de um site, também é importante colocar, tá bom? Bom, eu vou para o resumo, ainda não. Eu vou mostrar para vocês agora, vou parar de apresentar aqui, porque eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de citações não, de fichamento, tá? E são meus fichamentos, tá, gente? Eu vou mostrar para vocês. Espera só um minutinho aqui que eu tô procurando no Drive. Eu quero mostrar para vocês como eu fazia, né, os meus fichamentos, para me ajudar. Oh, meu Deus. Tem uns que eu fiz bonitinho, outros não. Só um minuto. Aqui, tá. Queria achar um outro aqui para poder mostrar para vocês, mas acabou que eu não achei. Ok. Vou colocar o que eu tenho aqui, tá? Para poder mostrar. Olha, primeira coisa, esses são fichamentos que eu utilizei quando eu estava fazendo mestrado, e aí eu tive que ler muita coisa, inclusive, deixa eu achar aqui a referência. Precisava, né, ler muita coisa e tal, e ainda mais eu que sou da área da literatura, eu acabava que tinha, assim, uma carga de leitura muito grande e tal, e eu trabalhei com duas vertentes, que era literatura e história, então eu precisava ler sobre essas duas partes e tal. E aí, gente, eu usava muita citação, né? Iria usar muita citação no meu trabalho. Então, eu fazia esses fichamentos, lia o texto, principalmente se o texto fosse um texto que estava no meu computador, era mais fácil, eu só copiava aquilo ali, estivesse no PDF e colava lá no Word. Se fosse um texto que eu estava lendo no livro mesmo, assim, aí eu marcava, né, a página e tal, e digitava depois aquilo para poder utilizar, porque eu achava que eu ia utilizar aquilo no meu texto, né, na minha dissertação. Claro que tem muita coisa que eu não usei, mas muitos que eu achava que seria interessante de usar, tá bom? Então, vou mostrar para vocês aí. Como eu falei, é um recurso, é uma ajuda, tá bom? Então, olha só. Esse aqui olha só, tá tudo mal feito, né, gente? Vocês estão vendo.
Isso aqui, olha, é um texto que com certeza estava, né? Eu tinha o acesso pela internet. Então, o que que eu ia fazendo? Eu ia lendo o texto e aí, aqui eu não coloquei direitinho o nome do livro. Não coloquei o nome da autora e tal, porque só tinha uma que falava sobre isso, né? Só tinha uma autora que falava sobre isso, eu sabia que era ela e já tinha lá nas minhas referências. Então, né, eu coloquei aqui qual que era o nome do livro para eu não esquecer depois. E aí eu ia colocando a página, a citação. A página, a citação. Tudo que eu achava que era interessante, eu ia colocando aqui, né? Vocês vão ver, ó, que tá tudo mal copiado assim, ó. Por quê? Porque eu copiava do PDF, né? Mas isso aqui para me ajudava, né? E depois eu voltava aqui para ver. Deixa eu ver se tem alguma citação aqui sobre esse assunto que me interessa. Aí eu vinha cá, catava alguma dessas citações e usava lá no meu texto, tá? Aí, vou mostrar aqui, ó. Esse outro fichamento aqui, olha, é também um fichamento, né, lá de PDF, só que esse aqui era um livro que ele estava digitalizado. Então, eu conseguia copiar. Vocês estão vendo que aqui, eu não consigo mexer nisso aqui, né? Lá no outro eu conseguia. Esse aqui, como era um livro digitalizado, eu ia lá e eu tinha que copiar como se fosse uma figura. Esse aqui é como se fosse várias figuras. Então, na hora de utilizar lá no meu texto, eu tinha que escrever isso aqui de novo, né? Mas era mais fácil para mim. Isso aqui era um livro enorme, de muitas páginas. Então, aqui, ó, também, olha, eu não coloquei o nome do autor, mas lá no meu título do meu documento eu colocava fichamento Hall incompleto, né? Eu não terminei de fazer. Hall é o nome do autor. Só tinha ele, só tinha um texto dele também, então era esse, né? Era esse texto. E aí eu ia copiando, ó, né? Colocava a página que eu estava copiando e ia colocando aqui, tá? Agora, eu queria achar para vocês que eu tinha um fichamento de resumo aqui, mas eu não achei. Eu ia resumindo as partes, ia colocando aqui de um texto que era um texto que era um livro que eu não tinha digitalizado, só tinha ele em mãos aqui, era um livro super antigo, nem achava dele mais para comprar, e aí eu tinha que ficar escrevendo as coisas. Então, em vez de eu ficar copiando o livro, eu lia a página e aí colocava página tal, autor falando isso. Fazia o meu resumo. E aí eu utilizei isso também, tá? No meu parafraseei o autor lá na minha dissertação. Agora, um outro fichamento aqui, ó. Esse aqui deu mais trabalho. Esse texto aqui, ó, coloquei fichamento. Esse eu coloquei direitinho, porque esse aqui deu trabalho demais. Era um artigo, né? Esse artigo aqui, ó. E ele estava nesse livro, só que era em inglês. Só tinha esse artigo que eu precisava para o meu trabalho em inglês. Então, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que ir lá, eu lia, eu estava lendo o texto, né? Aí eu gostava de uma frase. Aí eu vinha aqui, copiava ela em português, ó, em inglês, e depois eu fazia minha tradução simultânea, né, gente? Aquela minha tradução daquele jeito, que eu não sou assim, não falo muito bem, não, mas, né, ler eu ainda consigo. Então, eu vim aqui e fazia, ó, minha tradução, né? Só que tinha parte que eu não conseguia traduzir, vou mostrar para vocês aqui, ó. Aqui, ó, irei parafrasear, porque eu não conseguia traduzir isso aqui por nada, traduzir assim, palavra por palavra, né? Então, o que eu fazia? Eu falei, irei parafrasear, quer dizer, eu vou falar do meu jeito, vou falar, o autor fala sobre isso e isso, eu não vou copiar direitinho, mas isso aqui, gente, é uma coisa, assim, que ajuda muito, tá? Na hora de escrever o texto final de vocês, tá joia? E aí, a última coisa que eu quero mostrar para vocês, na verdade, são as minhas referências organizadinhas já. Vocês estão vendo aí, gente? Então, né? Aqui, ó, deixei um arquivo só de referência bibliográfica.
né, de tudo que eu li aí para poder fazer a minha dissertação. Só que o que eu fazia? Agora elas estão aqui organizadas por alfabético e tudo mais, mas o que eu fazia? Eu deixei esse documento aqui e coloquei lá, referências bibliográficas. Vocês podem fazer isso para qualquer trabalho que vocês forem ter que escrever. Coloca lá, referência bibliográfica do trabalho tal. Aí, tudo que vocês lerem, gente, que vocês utilizarem, inclusive na internet, tá? Porque você tem que colocar os sites também, aqui, ó, embaixo eu colocava o site consultado. E você coloca o site o acesso, aqui, ó, o meu foi em 2014. Então, eu vim aqui, ó, e colocava tudo, gente, tudo. Olha aqui, ó. Eu falo, gente, sobre literatura africana, né, na minha dissertação. Então, olha aqui, ó, uma reportagem da Folha UOL de 2013, eu citei aqui, ó, albinos são alvo de mutilações e assassinatos em países africanos. Por quê? Porque isso era interessante para minha dissertação, né? O personagem lá do meu livro, ele era albino e ele está na África. Então, isso aqui era uma notícia que interessava para o meu trabalho. Então, eu coloco aqui, né? Aí, então, ó, tudo. Eu vou colocando tudo, tá bom? Tudo que eu leio. Gente, isso, referência você é obrigada a colocar em qualquer coisa, né? Ah, vou fazer um slide aqui. Ah, vai colocar referência, né? E aí, tudo que vocês procurarem, tudo que vocês usarem, né? Não que vocês lerem, mas tudo que vocês usarem no trabalho de vocês, não necessariamente que você copiou, mas que aquilo foi uma influência ali pro seu trabalho, uma referência, copia lá e coloca aqui, tá? E aí depois você organiza bonitinho com as normas da BNT, que isso aqui tá tudo na norma e tal. Mas vai fazendo isso para depois você não se perder, porque acontece de você fazer alguma referência e depois não lembrar de onde você tirou aquilo. Tá joia? Bom, então é isso que eu queria falar com vocês sobre fichamento. Como eu disse, eu não vou pedir fichamento para vocês, tá? Por quê? Porque para eu pedir um fichamento, eu tinha que trabalhar com algum texto que fosse importante para vocês, para o curso de vocês, para que vocês pudessem utilizar depois, né? A professora deu aqui um fichamento de um texto de literatura. Isso é interessante para vocês? Não, para mim mas para vocês não. E eu não tenho contato com a literatura dos cursos, né? Da administração e do TPG, eu não tenho acesso a isso, porque não é a minha área é língua portuguesa. Então, por isso que eu não vou pedir um fichamento para vocês, tá? Mas saibam que os professores podem pedir e saibam também que isso é, assim, um recurso muito bom para o trabalho de vocês, tá? Eu utilizo isso o tempo todo, até quando eu estou preparando a aula, eu utilizo fichamento. E eu acho que é uma boa forma também de estudar, tá? Quando vocês tiverem uma prova, é bacana fazer fichamento também. Então, vamos para o nosso resumo aí, né? Trouxe aqui essa tirinha, né? Que ela vai mostrar aí, né, de uma forma humorística, o que é fazer um resumo, né? É a gente pegar um monte de blá, blá, blá e resumir num blá só, né? Claro que isso aqui é uma tirinha, né? Tem um tom humorístico aí e tal. Mas se a gente for pensar, um resumo, ele tem mais ou menos essa função aqui, né? De pegar um texto maior e torná-lo sucinto, né? Literalmente resumi-lo aí, ok? E o resumo, gente, ele é um texto, um gênero textual aí, e é um texto acadêmico, ele pode ser, né, um texto acadêmico, quanto também pode ser utilizado em outras áreas aí, que ele tem uma má fama, infelizmente, né? Por que ele tem uma má fama? Devido à forma como as pessoas utilizam resumo, né? Não todo mundo, mas a gente sabe que muita gente faz isso. Por exemplo, quando você não lê o livro, o que você faz? Ah, vou ler o resumo do livro. É a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa,
né? Se um professor pede para você ler um livro, é porque ele acha que é importante que você leia aquele livro. Se você ler só o resumo, ok, você vai ter as informações do livro, mas são informações muito sucintas, né? Outra coisa que acontece bastante, alguns professores, né, gostam de pedir resumo para o aluno, como uma forma de uma forma que eu não acho que é didática, né? Do tipo, não tenho nada para fazer agora, o menino tá ali bagunçando, o menino tá ali bagunçando, vou pedir para ele resumir aquele capítulo, né? E aí, o que a gente fazia? Pelo menos eu tinha uma professora que sempre fazia isso. A gente não fazia resumo, a gente copiava, né, a apostila, o livro. A gente ia lá, copiava o primeiro parágrafo, o terceiro parágrafo, o último parágrafo, né? E aquilo ali era o nosso resumo. Por quê? Porque era assim que ensinavam, mas o resumo não é isso, né? Resumo não é cópia, tá? Eu vou mostrar para vocês, então, o que é o resumo. Joia? O resumo é a apresentação concisa e frequentemente seletiva do texto. Então, é o quê? Concisa quer dizer que ela é reduzida, uma apresentação reduzida, e seletiva, ela vai selecionar ideias do texto, destacando-se os elementos de maior interesse e importância, isto é, as principais ideias do autor da obra. A finalidade do resumo consiste na difusão das informações contidas em livros, artigos, teses, etc., permitindo a quem o ler resolver sobre a conveniência ou não de consultar o texto completo. Então, o resumo, gente, ele não serve para você não ler o texto completo. Ele serve muitas vezes para você decidir se você precisa ler o texto completo ou se aquele resumo ali já resolveu o seu problema, né? Se, por exemplo, eu quero saber uma informação aqui. Se eu ler o resumo, será que eu tenho essa informação? Tive, ok. Não tive, vou ter que consultar o texto completo, tá? O caráter de um resumo depende de seus objetivos. Apresentar um sumário narrativo das partes mais significativas, não dispensando a leitura do texto. A condensação do conteúdo, expondo ao mesmo tempo as finalidades e metodologia, quanto os resultados obtidos e as conclusões da autoria, permitindo a utilização em trabalhos científicos e dispensando, portanto, a leitura posterior do texto original. Então, né, são os objetivos aí. Análise interpretativa de um documento, criticando os diferentes aspectos inerentes ao texto. Então, olha, nós temos aí objetivos, né, num resumo. Qual é o meu objetivo aqui? Joia? Bom, o resumo abrevia o tempo dos pesquisadores, difunde informações de tal modo que pode influenciar e estimular a consulta do texto completo. Então, o resumo, gente, ele pode ter ali as informações, né, que são necessárias e para influenciar você ler ou não o texto, tá? Em sua elaboração, devem se destacar quanto ao conteúdo, o assunto do texto, o objetivo, a articulação das ideias, as conclusões do autor. Então, olha, no conteúdo do seu resumo, quando você vai resumir um texto, né, vai resumir um texto aí de outro autor, você tem que colocar ali qual é o assunto, né, desse texto que você está resumindo, qual é o tema, evidentemente, qual é o objetivo desse texto, o texto visa, nananana. A articulação das ideias quer dizer, todo texto tem início, meio e fim. Então, todo texto completo, né? Tem início, meio e fim. Então, se você vai resumir um texto, você tem que colocar as partes do início, as partes do meio e as partes do fim. Por quê? É isso que é a articulação das ideias. Lembra que na aula passada a gente falou sobre coesão e coerência? Um resumo também, evidentemente, precisa ter coesão e coerência, e você precisa seguir lá as articulações das ideias do texto original para poder fazer o seu. As conclusões do autor do texto objeto do resumo. Por quê? O texto não é seu, né? E o texto, como eu falei,
Ele vai ter início, meio e fim, então, introdução, desenvolvimento e conclusão. E aí, você precisa colocar as conclusões que o autor daquele texto chegou, porque senão o texto fica incompleto, né? Agora, formalmente, né? A parte de formal aí do seu texto. Você é o redator ali do resumo, mas você não é dono do texto. Você é dono do seu resumo. Você está resumindo o texto de outra pessoa. Então, você precisa aí, ó, redigir esse texto em linguagem objetiva, concisa, tá? E fala aqui, ó, evitando-se a mera enumeração de tópicos. Por quê? Resumo não é fazer pontinho ou númerozinho e ficar falando o que tem o texto, não. O resumo, gente, ele é um texto completo, né? Ele tem parágrafos, no mínimo 3 parágrafos, porque é o parágrafo de introdução, de desenvolvimento e de conclusão. Isso quando eu falo assim, você está resumindo um texto de outra pessoa. Quando você tem que fazer lá o seu TCC, por exemplo, sua dissertação, você também tem que fazer um resumo do seu trabalho, né? Só que aí já é o seu trabalho. E tem regras também da BNT e tudo mais para você fazer o seu resumo. Evitar a repetição de frases inteiras do original, como eu disse, resumo não é cópia, tá? Respeitar a ordem que as ideias ou fatos são apresentados, como eu falei, a gente precisa respeitar a articulação do texto, né? Se tem lá, ó, introdução, tá falando sobre 2 coisas na introdução. No desenvolvimento, tá falando sobre 2 coisas. Aí você vai troca essa ordem, ou você não fala de uma determinada coisa que está falando lá no texto, isso não é respeitar, né? Preferencialmente serão escritos resumos em terceira pessoa do singular. Então, você não vai colocar eu acho, eu penso, nada disso, porque você não tem que achar e pensar, você está apenas resumindo. Você vai colocar o autor, apresenta, isso que é a terceira pessoa, né? A terceira pessoa é ele, ela, tá bom? Bom, finalmente, o resumo não deve apresentar juízo valorativo ou crítico. Por quê, gente? O resumo é só deixar as ideias mais concisas, né? Uma apresentação mais curta. Você não está ali para criticar, para dar ideia, para dar sua opinião. Não. Isso vai acontecer no nosso próximo gênero textual, que é a resenha, tá? Que a gente vai fazer. Bom, deve ser compreensível por si mesmo. Dispensar a consulta original. Quando eu falo isso aqui, gente, que não é que tem que ter todas as ideias, todas as informações que, né, você nem precisa ler o outro texto. Não, não é isso não. Quer dizer que o texto, que o seu resumo, ele precisa ser compreensível. Quer dizer, ele tem que ter início, meio e fim, né? Se você lê, você entende aquele resumo, e aí você vai, eu preciso ler o texto original ou não preciso ler o texto original, tá? Agora, como resumir? Os procedimentos para realizar um resumo incluem, em primeiro lugar, descobrir o plano da obra a ser resumida. Em segundo lugar, a pessoa que está realizando deve responder no resumo as 2 perguntas. O que o autor pretende demonstrar e de que trata o texto? Não necessariamente nessa ordem. Você pensa, sobre o que está falando o texto? E o que o autor está querendo dizer no texto, tá? Em terceiro lugar, deve-se ater às ideias principais do texto e sua articulação. Então, quais são as ideias do texto e como que elas estão articuladas? Muito importante nessa fase é distinguir as diferentes partes do texto. Como eu disse, todo texto tem início, meio e fim. Onde está a introdução? De onde vai, né? De onde começa aí o desenvolvimento, até onde vai e onde que está a conclusão, ok? A fase seguinte é da identificação das palavras-chave, sobre o que esse texto está falando, quais são as palavras mais importantes desse texto. Na nossa aula de hoje, as palavras mais importantes são fichamento, resumo e escrita acadêmica ou escrita científica, tá? Então, palavras-chave aí. Finalmente, passa-se a elaboração do resumo. Bom, o resumo, bem elaborado, deve obedecer os seguintes itens. Então, para vocês fazerem aí. Apresentar de maneira sucinta o assunto da obra.
Não apresentar juízos críticos ou comentários pessoais. Então, não dá a sua opinião. Quando eu falo aqui, gente, apresentar de maneira sucinta, aí tem gente que acha assim, vou escrever aqui 3 linhas falando, o texto fala sobre isso. Isso não é resumo, tá? Você está falando só sobre o tema. Resumir, gente, é pegar as ideias do autor, deixar elas, né, num espaço um espaço menor, né, mais curto, mas ainda assim escrevendo um texto de início, meio e fim, tá? Respeitar a ordem das ideias e fatos apresentados, como eu, né, já falei isso aqui. Empregar linguagem clara e objetiva, não ficar floreando demais, né? Primeiro de tudo, gente, na verdade, é entender o texto. Se você não entender o texto, como é que você vai resumir, né? Eu vou contar uma história para vocês, mas aí eu me perco, eu não lembro, não sei como é que é e tal. Eu não entendi quando alguém me contou. Como que eu vou contar isso de novo? Do meu jeito. Deixa eu te contar rapidinho. Contar rapidinho uma história aqui é resumir, né? Só que se você não sabe, se você não entendeu aquilo, não adianta, tá? Evitar a transcrição de frases do original, como eu falei com vocês. Resumo não é cópia, então não é para copiar o que o autor coloca lá, para escrever com suas palavras, só que de uma forma mais sucinta. Apontar as conclusões do autor, né? Tem que colocar lá com qual autor ele termina o texto dele. Dispensar a consulta ao original para compreensão do assunto. Para compreensão do assunto, gente, como eu falei com vocês. A gente dispensa a consulta original com o resumo, mas não é assim, não, nem precisa ler. Não, não é para isso, gente. É uma forma de ajudar o pesquisador, é uma forma de compreender o texto também, né? Às vezes, a gente se depara com textos que são difíceis de entender, né? Então, é melhor a gente fazer um resumo daquilo, tentar fazer um resumo daquilo, até para a gente mesmo, tá? Aí eu coloquei aqui, ó, uma maneira é iniciar com uma frase, do tipo aqui, ó, no texto tal, de fulano de tal, você tem que colocar essas informações, tá? Publicado em, né? Pode colocar isso também. O autor ou a autora apresenta, ou a autora discute, ou o autor analisa, ou critica, ou questiona, ou observa, o que for aí, o verbo que você quiser utilizar. Mas vocês viram que coloquei aqui em terceira pessoa, que é o autor, quer dizer, ele, né? A pessoa. E aí você utiliza o verbo que você acha melhor aqui. E aí fala, né, tal, e aí sobre tal tema, né, posicionando-se de maneira tal, ou abordando dessa forma. Né, por exemplo, se for o texto for uma crítica, você vai mostrar qual é a posição desse autor aí, tá bom? Lembrando, é do autor a posição, não é sua. Ok? Bom, a sequência. Um barulhinho aí. Deixa eu ver se alguém querendo entrar. Alguém levantou a mão, é isso? Levantei. Oi, Clésia, pode falar, meu bem. Aqui, me surgiu uma dúvida. Vamos supor que eu tô fazendo o meu TCC. Aí tem que fazer o resumo, como você mesmo falou. Mesmo assim, sendo eu que escrevi, eu tenho que colocar em terceira pessoa o resumo? Não, porque não precisa, tá? Quando for fazer o resumo do seu próprio trabalho, não tem a necessidade de você colocar em terceira pessoa, não. Inclusive, se o seu texto for escrito em primeira pessoa, porque às vezes a gente escreve TCC como se fosse você e o seu orientador. Então, por exemplo, observamos, né? E aí você pode escrever o seu resumo assim também, tá? Deixa eu ver aqui, inclusive. Vou mostrar para vocês. Vou parar aqui, já que, né? Eu já estou mostrando aqui meu trabalho para vocês. Deixa eu
Só um minutinho, tá? Eu vou mostrar o meu trabalho pronto. Vou mostrar para vocês aqui, inclusive, como é que eu fazia, tá? Porque eu acho que é uma coisa... Vocês vão ter aula ainda de metodologia de pesquisa. Pode ser que a professora mostre como fazer isso aqui para vocês, mas eu também sou professora de metodologia e eu gosto muito de mostrar, assim, meu método, né? Como é que eu faço quando eu estou pesquisando? Então, aqui, ó, tem uma página, né, que chama dissertação. Vocês estão vendo aqui, ó, de quando eu escrevi, né? Ó, tô mexendo até hoje por causa do doutorado, mas, né, eu mostro aqui para vocês. Olha só, eu tenho um resumo, eu tenho referências, eu tenho capítulo por capítulo, tá? Apresentação de quando eu defendi. Então, vou mostrar, deixa eu ver se é esse resumo pronto aqui. Vou abrir aí, nem sei. Então, olha só. Aqui é o meu resumo da minha dissertação. Então, quando eu escrevi, a minha orientadora, ela gostava que a gente escrevesse assim, na primeira pessoa, como se fosse nós duas escrevendo. Então, aqui, ó, nessa dissertação, analisamos o romance O Vendedor de Passado, escritor angolano, nanã, tá, eu falo o que é, né? Cadê? E aí, eu só tô falando do texto, percorrendo também, nananã. Aqui, ó, lançamos mão, tá vendo? Eu utilizei na primeira pessoa, por quê? Porque era o meu texto, né? E eu estava resumindo, na verdade, ali o que eles iam ler depois daquilo ali que eu estava escrevendo, tá? Então, é isso, ok? Bom, mas o resumo que a gente precisa fazer normalmente, que não é do nosso, né? Não é o nosso texto, aí sim você vai escrever em terceira pessoa, tá? Então, aqui, ó, sequência de passos eficientes para fazer um bom resumo. Primeira coisa, ler atentamente o texto a ser resumido, assinalando nele as ideias que forem parecendo significativas à primeira leitura. Então, anota aí o que é mais importante, por exemplo, tá? Identificar o gênero que pertence ao texto. Então, se é aí um texto opinativo, se é um relato cômico, um discurso político, qual é o gênero? Por que é importante? A gente viu isso aqui já, né? Os gêneros textuais são infinitos aí. Então, qual é o gênero desse texto que eu estou lendo? É um artigo? É um capítulo de livro? Tá? Identificar a ideia principal do texto, sobre o que esse texto está falando. Identificar a organização, articulações e movimentos do texto. Como é que as ideias estão se ligando? Todo texto, gente, ele vai ter o tema, né? E aí, ele vai desenvolver ideias em relação àquele tema. Então, eu tenho ali as ideias secundárias que são relacionadas à ideia principal, que é o meu tema. Como que elas se ligam? Como que o autor apresenta isso? Tudo vocês têm que pensar, tá? Não, você não vai colocar isso lá, o autor faz isso. No seu próprio texto, você vai mostrando isso, tá? Identificar as ideias secundárias e agrupá-las em subconjuntos, né? Por exemplo, segundo sua ligação com a principal, se tiver aí, né, essas ideias, ok? Identificar os principais recursos utilizados. Então, o autor utilizou exemplo, ele utilizou comparação, né, no texto dele. Quais foram os recursos utilizados para poder expor a ideia dele? Ou ele simplesmente ficou falando lá e pronto, acabou, né? Bom, quando eu falo aqui, mas que não devem constar no resumo formal, apenas no livro, quando for necessário, isso aqui, vocês não precisam ficar preocupados com isso aqui, não. Isso, normalmente, gente, é quando o professor pede para você resumir aquele texto como se... É quase uma cópia, você só vai reescrever com as suas palavras, tá? Mas não é isso que eu quero, não. Esquematizar o resultado desse processo. Então, você leu, você viu tudo, faz um esquema, enquanto você está fazendo isso, né? Enquanto você está lendo, inclusive, você faz o esquema e depois você vai redigir o seu texto, tá?
Ah, não, eu gosto de já ir lendo e resumindo, então pode também. Aí né? Isso aqui é o quê? É um processo que eu estou dando, uma ideia para vocês. Tá joia? Então, gente, é isso. Ok? O que eu queria mostrar para vocês sobre fichamento e resumo é isso. Agora, informações sobre a próxima atividade avaliativa, que será postada amanhã, tá, gente? O texto já está prontinho aqui, mas eu preciso fazer a questão da normalização lá, de como vocês vão entregar. Quer dizer, o cabeçalho. Na verdade, eu posso até postar agora, mas falta o cabeçalho, que eu não terminei. Eu pedi, gente, a leitura. A leitura não. Eu pedi o resumo, a leitura, evidentemente, né? Mas o resumo de um capítulo de um livro, tá? Eu vou postar o livro inteiro e vou postar só o... Não vou postar o livro inteiro, não. Não sei que vocês queiram, depois eu posso postar. Eu não vou, não, para não dar confusão, porque com o pessoal da administração eu não falei que eu ia postar o livro inteiro, não. Falei que ia postar só o artigo. É um artigo, na verdade, que está dentro que é um capítulo, né? Um subcapítulo de um livro do Paulo Freire, que é um educador, né? E aí eu peço para vocês fazerem esse resumo, tá? Então, é elaborar um resumo sobre o texto. O nome do texto é Ensinar exige liberdade e autoridade, que está no livro Pedagogia da Autonomia, tá? Do Paulo Freire. E aí vocês vão ler e resumir essa parte aí, esse texto. Só que dessa vez, como eu quero que vocês escrevam na norma, bonitinho e tal, eu não vou pedir para vocês responderem como questionário lá no Moodle, não. Porque se vocês colocam lá, não sai bonitinho. Vocês vão digitar, vão salvar em PDF e vão publicar lá para mim, tá? É fácil, vai estar como tarefa. Essa atividade avaliativa vai estar como tarefa, porque a tarefa você posta a sua tarefa, bom? Se tiverem alguma dificuldade, alguma dúvida e tal, me manda que eu falo com vocês como fazer, tá? Essa atividade, como ela, né, requer aí uma elaboração melhor do texto, eu deixei 15 dias, tá bom? Então, eu vou postar amanhã, na verdade vai dar 14 dias. E aí, eu deixei para a última semana. Então, na nossa última aula, que é do dia 10, vai ser o dia para vocês postarem essa atividade. E aí, no dia 10, eu vou passar a última atividade de vocês, que vai ser sobre a nossa última aula, que é a aula sobre resenha. E também vou postar na semana que vem o filme, tá? Que vocês precisam ver e tudo mais. Alguma dúvida? Reclamação? Nada? Professor, só uma pergunta. Tá acabando, professor? Só um minutinho que Nem começou, já tá acabando? Já. O Wilson vai falar. É que eu entrei um pouco depois. No caso do resumo, se a gente acaba que mistura vamos dizer assim, né, a pessoa que está sendo dirigida, né, escreveu na primeira pessoa, depois às vezes errou ali na frente, né, colocou no plural, enfim, tem vamos dizer assim, né, esse desencontro de informação. Isso aí já é critério para poder condenar o resumo? Não para condenar. Peraí que tá dando um eco aqui. Deixa eu tirar essa coisa. O áudio Tirou aí, né? Então, não para condenar, tá? Mas para
assim, não tá bonito, né? Eu costumo falar, assim, sempre, né, com todos os meus alunos, gente, pega o texto, leia o seu texto, na hora que você terminou de fazer, leia o seu texto com a minha voz, né? Eu falo assim, com a minha voz, com a minha cabeça, com a cabeça da professora. O que ela ia criticar no meu texto? O que ela ia achar de errado no meu texto, né? Porque, olha, como eu falei aqui, acho que a Clésia perguntou, né, sobre a questão de escrever na primeira pessoa. Você vai escrever na primeira pessoa se o resumo for seu, né? Porque se você for resumir um texto seu. Se você não for resumir um texto seu, não utiliza a primeira pessoa. Então, coloca isso na sua cabeça aí, não é para utilizar a primeira pessoa. Isso, sim, é um deslize, tá? Não é, assim, um erro grosseiro e tal, é um deslize. Mas não é um deslize bonito, né? Então, a gente precisa ter cuidado e sempre, gente, revisar o nosso texto. Sempre, sempre, sempre. Na hora que vocês terminarem de escrever lá, revisa, lê com a minha voz, né? Que eu falo assim, ver como é que eu ia receber esse texto, tá? Mais alguma coisa, pessoal? Ô, Maria. Pedagogia da autonomia, que tem o punhado de pedagogia, né? Ele tem um punhado de pedagogia. Pedagogia da autonomia? Isso, mas eu vou postar lá, tá? Não precisa baixar, nem nada, não. Eu vou postar lá. Mas o livro se chama. Às vezes a gente não acessa o site, a gente pega por outra fonte. Não consegue acessar, pega por outra fonte. Ah, tá. Mas aí tem o texto específico, tá, Beatriz? Que ensinar exige liberdade e autoridade. Inclusive, gente, se vocês colocarem isso, você acha pessoas discutindo esse texto na internet, tá? Ensinar exige liberdade. Isso. Quem mais queria fazer uma pergunta? Maria, eu tenho uma dúvida aqui. Se eu começar um texto na terceira pessoa, e em momentos do texto eu mudar para a primeira pessoa, eu vou estar sendo incoerente aí, ou é regra, se eu começar na primeira pessoa, eu tenho que terminar na primeira pessoa? Vai ser incoerente. Porque é isso mesmo, a palavra você usou certinho, né? Por quê? Porque quando você está escrevendo um texto em primeira pessoa, é a sua ideia. Quando você está escrevendo um texto em terceira pessoa, você está mostrando que a ideia é de todos, que a ideia é geral. Então, por exemplo, uma dissertação, um texto dissertativo argumentativo, ele deve ser escrito em terceira pessoa, por quê? Porque é um texto para te convencer de alguma coisa. Você está fazendo um texto, aliás, para te convencer, não, para convencer o seu leitor de alguma coisa. Então, você coloca as ideias como se ele também pensasse como você. Observa-se que, quem observa? Todo mundo está observando, tá? Agora, se você colocou, eu observei, não, então é você que observou. Eu não estou incluído nisso, tá bom? Ok, valeu. Mais alguma coisa, pessoal? Então, para a gente fechar aqui, semana que vem não temos aula, mas temos atividade gostosa, ver um filmezinho bom, um filme legal, acho que vocês vão gostar. E aí a gente se encontra mesmo, né, aqui ao vivo no dia 10. Tá joia? Sim. Ok, boa noite, pessoal. Então tá, joia. Ok, boa noite. Boa noite, pessoal. Até mais. Abração. Um abraço. Tchau.